Bom, questãozinha de sala número 11, para exemplificar aqui o que nós acabamos de falar sobre a função inversa, lá na parte teórica, tá? Qual é a inversa dessa função? Professor, ele não deu nem domínio nem contradomínio. Galera, se ele não deu, nós vamos subentender que vai ser o conjunto dos reais, tá? Então vamos aqui subentender o seguinte, que nós estamos diante de uma função f que relaciona o conjunto dos números reais com elementos do conjunto dos números reais, beleza? E sendo assim, a função é dada por y, que é a mesma coisa de f de x, né? Igual a quê? X mais 2 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa de 1 quarto de x, né? Que é como se fosse 1, ó, na frente do x. Então é 1 quarto do x mais 2 sobre 4. Ó. O 4 tanto é denominador do 1x como é denominador do 2. Tá bom? Então se você ainda quiser, você ainda pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que y igual a quê? Igual a 1 quarto de x mais 2 quartos, que é o mesmo que 1 meio. Vamos botar aqui embaixo. Y igual a 1 quarto de x mais 1 meio. Pronto. Essa é a nossa funçãozinha da questão, função do primeiro grau, tá? Quero achar a inversa dessa lei, a inversa dessa função. Então vou colocar assim, ó. Determinando a inversa da função f. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é a regrinha do troca-troca. Lembra? O que é que diz a regrinha do troca-troca? Aonde tem f de x, que é a mesma coisa de y, eu boto x, eu ponho x. E aonde tem x, eu ponho y. Então vai ficar assim, ó. No lugar de y, eu vou ter x igual a quem? Igual a 1y, ou simplesmente y, mais 2 sobre 4. É assim? Esse é o primeiro passo. Aí vamos trazer para cá. O segundo passo é você isolar o y. Então, para isolar o y, o que é que eu vou fazer? O 4 que está aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 4x é igual a y mais 2. Aí esse 2 vou passar para o outro lado. Vai diminuindo. Então, eu vou ter 4x menos 2 igual a y. Esse y que está aqui isolado, ele já representa, portanto, a inversa da função f. Então, conclusão. A inversa da função f é dada pela lei 4x menos 2, ó. Pronto, então essa é a inversa de f. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou construir aqui o gráfico dessas duas funções no mesmo plano cartesiano. O gráfico da função original, que é a função f, e o gráfico da sua inversa. Observe o que é que você vai notar aqui, ó. Aqui nós temos o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e essa retinha aqui de vermelho, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É aquela reta que quebra o primeiro quadrante e o terceiro quadrante bem no meio. Raul, por que tu colocou essa reta aqui? Só para tu analisar uma propriedade referente ao gráfico da inversa de uma função. Veja bem. Primeiro vamos construir o gráfico da função original. Essa é uma função Essa função original, vamos colocar ela aqui, ó. A função original ela é f de x igual a 1 quarto de x mais 1 meio. Pronto, está aqui a original. Essa é uma função
em que é uma função de primeiro grau. Então o gráfico dela é uma reta. Posso escolher valores aleatórios para x para ver quanto é que dá o y, certo? Por exemplo, já sei que o coeficiente linear dela é 1/2. Ou seja, se você já viu a nossa aula de função do primeiro grau, já sabe que quando o coeficiente linear é 1/2, significa dizer que a reta vai tocar o eixo y exatamente em cima do 1/2. Então eu vou pôr aqui 1, 2, já sei que ela vai passar aqui no 1/2. Quando o x for 0, o y é 1/2. Muito bem. Outra coisa. Quando o y for 0, quanto é que vai ser o x? Vamos lá. Quando o y for 0, quanto é que vai ser o x? Eu vou ter menos 1/2 igual a 1/4 de x. Então, menos 0,5 igual a 0,25x vai dar menos 2, tá? Menos 2, ó. Se eu trocar o x por menos 2, menos 2 vezes 1/4 me dá 2/4, menos 2/4. E menos 2/4 é menos 1/2. E quando eu somo com 1/2, dá 0. Então já sei que se o x for menos 2, o y vai ser 0. Então ela vai ser uma função que vai tocar o eixo x no menos 2. O menos 2 é raiz dessa função do primeiro grau aqui, função f. Muito bem. Então eu tenho que o gráfico dela vai ser esse gráficozinho aqui, essa retinha aqui de preto. Ó. Essa retinha de preto, ela ilustra então o gráfico da minha função f. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer o gráfico da função inversa. A função inversa ela tem coeficiente linear sendo menos 2. Significa dizer que o nosso gráfico vai tocar o eixo y no menos 2. Então aqui é menos 1 e aqui é o menos 2. Ó. Então já sei que ela vai tocar o eixo y aqui no menos 2. Muito bem. Outra coisa que eu posso dizer é que a raiz dela vai ser quem? É só trocar x por 1/2. Ó. 4 vezes 1/2 dá 2. 2 menos 2 é 0. Então 1/2 é a raiz dessa função. Então, se eu trocar o x por 1/2, vamos lá, vamos colocar bem aqui 1/2, vai ser a raiz dessa função. 1/2. Muito bem. Agora observe. Se eu fizer o gráfico dessa funçãozinha, vou colocar esse gráfico aqui de azul, tá? Então, veja o que é que acontece. Ó. Olha que massa, olha que legal. Esse gráficozinho que eu tracei de azul, ele é o gráfico da inversa de f. Ó. Você está percebendo que o gráfico da inversa de f e o gráfico da função f, que é essa de preto, são gráficos perfeitamente simétricos em relação a essa reta de vermelho, ó, que é a bissetriz dos quadrantes 1 e 3, né, dos quadrantes ímpares. Perceba, se eu tiver aqui um ponto A no gráfico da inversa de f, eu vou ter aqui um ponto A' lá na função f, como sendo pontos simétricos, pontos que vão estar a uma mesma distância. Se essa distânciazinha aqui ela for uma distância x de A para a bissetriz dos quadrantes ímpares, então de A' para a bissetriz dos quadrantes ímpares também vai ser x. Isso quer dizer que o gráfico da inversa é perfeitamente simétrico ao gráfico da função original em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa bissetriz dos quadrantes ímpares, ela funciona como um espelho. A imagem está sendo projetada lá do outro lado. Ó. Há uma simetria, tá?
há uma simetria. Isso aqui acontece sempre com o gráfico da inversa. O gráfico da inversa vai ser sempre perfeitamente simétrico em relação ao gráfico da função original. Em relação ao gráfico da função original, tomando como referência quem? A bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então os gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Toda vida. Essa é uma propriedade do gráfico da inversa. Show de bola? Então eu usei o nosso exemplo ali da questão 11 para lhe mostrar essa propriedade dos gráficos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um eixo Y e eu tenho aqui um eixo X, né? Aí eu tenho aqui um gráfico qualquer de uma função. Vamos lá, vou colocar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos supor que isso aqui de azul fosse o gráfico de uma função f. Como seria o gráfico da inversa dela? Aqui, ó, o gráfico da inversa dela seria exatamente um gráfico simétrico ao de f, tá? Em relação a essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, seria a imagem projetada por essa bissetriz dos quadrantes ímpares, lá do outro lado, ó. Então, há uma perfeita simetria entre os nossos gráficos, ó. Tá certo? Se aqui fosse x, aqui também seria x. Beleza? Então, show de bola, galera. Vamos continuar, tá? Nosso módulozinho de funções que tá ficando massa. Vamos lá.